Vamos de papo neurônio? Faz muito tempo que eu não gravo isso por aqui, né? Meu nome é Fernanda Rocha e muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é dia 27 de abril de 2026 e eu estou gravando. Agora tá começando a escurecer, então talvez a luz não fique tão boa, tá, gente? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu tô tendo uma pequena dificuldade em gravar vídeos. Bom, enquanto isso, eu vou tentando tirar. Eu acabei de gravar um vídeo de recebidos de produtinhos, já deu pra ver, né? Mas enfim, tô tentando tirar, mas não vai dar muito certo enquanto eu converso com vocês. Mas tem muitos vídeos de recebidos. Esse vídeo aqui, dia 27 de abril, eu pretendo colocar agora em maio no ar. E ano passado, final do ano passado, início desse, eu gravei vários recebidos temáticos. Quem não tá entendendo o que é vídeo de recebidos temáticos, clique em algum que já foi no ar, que lá eu explico bem direitinho o que é esses recebidos temáticos. E de março pra cá eu tô gravando recebidos já normais, tá? Então eu acabei de gravar 2 vídeos de recebidos que vão ao ar depois que foram todos esses temáticos ao ar. Mas, tipo, o canal tá, tipo, de recebidos, né? Mas eu venho aqui porque eu quero gravar um vídeo pra vocês sem roteiro nenhum, tá, gente? Eu só liguei a câmera aqui. Tô tendo dificuldade de achar momentos pra gravar, então tô tendo um agora e eu tô tentando gravar. Eu já vi 2 vídeos, eu vou tentar gravar esse aqui. Então, eu vou tentar não me alongar muito, tá? Porque o meu tempo tá um pouco escasso. Papo Neurônio de hoje é mais uma experiência pessoal minha, mas acredito que tenha uma temática que possa interessar todo mundo e a gente possa construir uma discussão, uma conversa bem saudável sobre isso. Que é sobre respeitar seus limites, né? Tá no título. O que aconteceu? Como eu digo que o meu tempo tá escasso, eu vou tentar falar um pouco brevemente sobre essa temática. 2024 eu vim aqui no canal com uma frequência bem boa de vídeos. Eu tava postando entre 2 a 3 vezes por semana, às vezes eu botava até 4 vídeos. Ano passado, 2025, eu comecei o ano bem legal de vídeo, só que depois ali por abril eu dei uma parada. Por quê? Eu estava cursando PEG. PEG é um curso da Universidade Federal da minha cidade, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para quem ainda não sabe. É um curso que é licenciatura para educação técnica, basicamente é isso. E eu estava cursando. Para fazer esse curso tem que ter um bacharelado, eu tenho um bacharelado na área de tecnologia, né? Sou bacharel em sistemas de informação, fiz esse PEG. Só que ano passado, eu tinha que ter me formado em janeiro, mas eu tive um probleminha de eu não conseguir estágio em sala de aula, ministrando aulas, né, porque é um curso de licenciatura. E o primeiro semestre do ano passado, de 2025, foi basicamente o estágio, né. Então, início do ano eu consegui gravar bastante vídeo porque era férias, né. Mas depois que começou as aulas mesmo, eu corri atrás de estágio, enfim. Resumindo, eu tive pouco tempo para preencher todas as horas obrigatórias que eu tinha que ter de estágio para poder me formar. E eu precisava me formar naquele semestre, porque eu já não estava me formando com a minha turma original, e também porque o currículo do curso tinha sofrido alteração. E para mim não pegar essa alteração e ter que ficar mais um ano lá cursando, né, fazendo as disciplinas novas que entraram, eu tinha que me formar na metade do ano passado. Então eu estava muito nervosa também sobre isso. Enfim, então a minha vida foi isso, e também, é claro, né, gente, temos outras coisas, né, temos família, temos muitas outras coisas em função disso, né, e a minha ocupação profissional já faz um tempinho é aulas particulares, né, só que eu não tinha licenciatura, mas tinha um bacharelado, eu tava ministrando aulas particulares de informática. E eu precisei também trabalhar nesse meio tempo, mas chegou um momento que eu precisei parar, focar só no estágio, então eu tive um desfalque aí um pouquinho na área profissional, mas foi por um bom motivo. Enfim, foram meses assim que eu fiquei muito nervosa, mas tudo deu certo, e eu fui até metade de julho com esse estágio. A minha intenção era tirar todo o mês de julho para descansar, porque foi muita tensão, foi muito nervosismo. Eu já tive ansiedade de parar no pronto-socorro, então a ansiedade voltou com todo vapor. Eu não tomo remédio para ansiedade, devia. Mas então, julho, eu fiquei pensando, termino o estágio, eu vou pegar e vou tirar todo mês assim, para descansar, ficar à toa em casa, descansar.
mas acabou que uma turma de estágio eu fiquei até metade de julho. Aí eu pensei, não, 2 semanas de férias para descansar a cabeça eu vou conseguir descansar. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de eu ser professora temporária em uma instituição aqui da minha cidade. Porém, as aulas iam começar iniciozinho de agosto. Nesse meio tempo também, eu tive uma aluna, que claro, agradeço muito, mas ela precisou de muitas aulas particulares, porque eu precisava ajudar ela em algo específico que tinha prazo. Enfim, as minhas férias que eu queria ter tido de 30 dias, virou 2 semanas, que virou 3 dias. Mas por que 3 dias? Porque eu bati o pé, tipo, 3 dias eu vou descansar. Então imagina, 30 dias para 3 dias. Eu consegui descansar nesses 3 dias? Não, né, gente? Porque assim, eu sou geminiana, TDAH. A gente sabe que o cérebro da gente é a 1000, então até descansa, mas ele leva um tempo, sabe, para desacelerar. E 3 dias, gente, é o início do desaceleramento, pelo menos para minha cabeça. Então, para mim conseguir desacelerar de fato, é uns 15 dias, sabe? Eu funciono assim, cada um. Então, nesses 3 dias que eu parei, eu não consegui descansar, não consegui desacelerar minha cabeça, né? E nesses 3 dias surgiram outras demandas que me pediram a minha atenção. Gente, eu vou guardando algumas coisinhas aqui, tá? Enquanto eu converso com vocês. Aí, coisinhas dos recebidos. Aí, eu terminei julho com esses 3 dias, que não serviu pra mim descansar, mas enfim. Começou agosto, comecei a dar aula nesse local, nessa instituição aqui da minha cidade. Eu aprendi muito. Foi a minha primeira turma mesmo, porque antes eu era estagiária, né? Então foi a minha primeira turma de fato mesmo. Eu aprendi muito com eles. Foi uma experiência incrível. E eu fechei contrato com essa instituição para ser professora temporária até dezembro. Ok. 2 vezes por semana, beleza. Porém, todavia, entretanto, em agosto teve a minha formatura na UFSM, como licenciada para Educação Técnica, e ainda teve reforma aqui de casa. Tem vários vídeos falando, vocês devem estar já de saco cheio desses vídeos, mas o fato é que a minha casa era mista, alvenaria e madeira, a parte de madeira estava totalmente destruída por cupim, e surgiu um profissional que nos transmitiu segurança e a gente fechou a reforma e a gente começou a reforma em agosto. Então era a formatura, era dando, né, começando a ministrar aulas num curso técnico, então eu tinha que preparar aula, cada dia de aula era 4 horas, então eu tinha 2 dias na semana para dar aula, eram 8 horas semanais para dar aula, e eu iniciando, gente, então eu tinha que preparar a aula, e naquela preocupação de iniciante de fazer tudo bonitinho, só que aí era a reforma, era a formatura, tem um cachorrinho que tava por aqui. Então, ficou nós acampados aqui no escritório, que aqui eu tô gravando no meu escritório, cozinha, aí ficou banheiro e lavanderia. A gente ficou dormindo no chão, gente. E a gente pegou frio, porque o finzinho do inverno a gente pegou primavera e a gente pegou calorão. Então, aqui tem uma parede. E do lado de lá da parede era a parte de madeira que estava sendo destruída. O meu carro teve que ficar numa vizinha. 80% das minhas roupas teve que ficar nessa minha vizinha. No início até vai, beleza, aventura, uhul. Mas chega uma hora que tu começa a cansar, tua cabeça começa a cansar. Então, claro, eu tava naquele nervosismo, talvez de professora iniciante, com as aulas, preparar aulas. Eu tinha receio, às vezes, de abrir o computador para preparar aula devido à poeira, né? Por mais que a gente se fechasse aqui, mas poeira de reforma, gente, entra em buraquinhos que tu nem sabe que existe. Então, às vezes, eu tinha receio de abrir meu computador por causa da poeira. Então, todo aquele estresse, né? Enfim, decisões de uma obra, burocracias de uma obra. E no início, como eu disse, é aventura, uhul, beleza, mas chega um momento que tu cansa. Eu tentei manter as poucas roupas que eu separei para usar limpas, só que chegou uma hora, gente,
que era tanta confusão, tanta sujeira, tanta coisa, que eu disse assim, ah, tá, beleza. Então, às vezes, sim, eu ia com a calça um pouco suja da aula, assim, desculpa, alunos. Assim, eu comecei a deixar de lado. Eu deixei de lado a minha pele. Claro que eu passava um hidratante, um corretivo, um batom e acabou, vamos embora. Me deixei de lado um pouco. Então, claro, eu agradeço ter feito essa reforma. Ainda bem que a gente fez essa reforma. Hoje a gente tá com uma casa toda de alvenaria, toda bonitinha. Assim, ficou melhor do que eu imaginava. Então, ainda bem que a gente fez tudo isso. Porém, eu não posso negar que foi muito estressante. Então, como eu já disse, a aula, preparação de aula, eu estreando na função, eu com aquela preocupação, né, toda, reforma, sujeira, poeira, dormindo no chão, tudo isso veio nesse pacote no segundo semestre, veio tudo isso, sabe, pra mim. Claro que eu assumo isso, gente, faz parte da vida, né, isso aí é algo natural, não tô reclamando, tá, gente? Mas foi algo que veio até mim, só tá na hora agora de tu cuidar de tudo isso. E tá tudo bem. Só que reforma, gente, reforma. Enfim. E além disso, claro, foi muita responsabilidade. Eu debutando, né, nessa parte aí de estar à frente de algo. Porque uma reforma não é trocar uma torneira, né? Uma reforma é algo bem maior. Tive estresse com algumas instituições aí de serviços públicos, tive estresse, caiu um tombaço no pátio. No meio de tudo isso, meus joelhos ficaram destruídos. Eu tenho que ir num traumatologista, pretendo um traumatologista nesse mês de maio, para ver se tá tudo ok, porque eu não fui em médico, não fui em nada. Então, assim, foi tanta coisa, gente, tanta coisa acontecendo, e eu tô falando uma parte, né, porque como qualquer pessoa que produz conteúdo aqui na internet, a gente conta uma parte, a gente não conta tudo. Então, teve muito mais coisas por trás. Houveram também situações que eu não esperava e que aconteceram, e também eu tive que tomar a frente de algumas situações. Essas eu vou pedir, por favor, que respeite, que eu não vou compartilhar aqui, que são assuntos bastante delicados, mas que eu precisei tomar a frente. E eu estou à frente dessas situações mais delicadas. Mas lá pra frente, não sei quando, um dia eu tenho intenções sim de vir compartilhar isso com vocês, não agora. Mas teve algumas situações bem delicadas que no meio desse tumulto todo apareceu e eu tive que tomar providências. Enfim, então eu tive que assumir também uma outra parte, um assunto que não estava no script, mas que acabou acontecendo. Então, imagina a responsabilidade. E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Então, foi um segundo semestre maravilhoso. Eu me formei na UFC, eu realizei um sonho. Eu comecei a dar aula numa instituição muito legal na minha cidade, foi uma experiência maravilhosa. Teve reforma de casa, teve muita coisa boa que aconteceu. Mas também teve muito estresse, muita responsabilidade, assim, que eu precisei tomar cuidado nas decisões. Veio muita coisa não tão agradável e que eu precisei assumir à frente. E eu já vinha de um primeiro semestre cansada. Lembra que eu estava tentando tirar 30 dias de férias em julho e eu não consegui tirar? Pois é. E daí foi para 15, foi para 13 que eu não consegui descansar. Então eu já vinha com um cansaço muito grande. E, gente, assim, para fechar, chegou dia 31 de dezembro e eu pensei assim, não, a reforma mesmo foi entregue dia 8 de janeiro, tá? A parte interna da casa foi entregue dia 24 de dezembro de manhã, sim, na véspera de Natal, tá? Foi entregue. Então a gente passou Natal, cama montada, mesa da sala montada e só, o resto tudo encaixotado. Enfim, mas eu tentei virar o ano com o máximo de coisas assim organizadas. Tem 10 caixas aqui de roupa, beleza, então as 10 caixas vão ficar nesse cantinho, sabe? Sabe a gente organizando a bagunça? E aí eu lembro que eu tentei, fiz ceia de Natal, fiz uma ceia de Ano Novo, tentei encomendei algumas coisinhas poucas, né? Porque reforma gasta, né?
Mas uma das coisas que eu queria fazer para virar o ano era cortar grama. Sim, eu tenho uma grama aqui em casa e tava gigante, gente. Tava muito grande. Mas dia 31 de dezembro, eu cheguei numa estafa mental tão grande que eu não conseguia forças para cortar a grama. E é pequenininha, não é uma grama grande, é um espaço pequeno. Eu não conseguia forças. Eu cheguei numa estafa mental que final de novembro, acho que na metade de novembro pro final do ano, por 2 vezes, eu por muito pouco, eu não pedi pro meu irmão me levar pro pronto-socorro. Porque parece que a minha cabeça ia arrebentar. E teve momentos assim que eu pensei assim, a minha cabeça vai estourar, vai colapsar, porque eu já não tava conseguindo pensar. Eu não tava conseguindo fazer um pensamento assim, pensar numa frase. Eu vou pegar aqueles copos que estão ali e eu vou guardar na cozinha. Eu não conseguia formular uma frase de uma ação que eu precisava fazer no momento. Eu tava nesse nível. Por 2 vezes eu senti isso. E assim, uma dor de cabeça. Parecia, a sensação que eu tinha que a minha cabeça ia estourar. Não de dor, mas era uma coisa estranha. Que esse gente tá se desmontando a cabeça. Eu não conseguia raciocinar uma frase. E dia 31 de dezembro, assim, a exaustão chegou, exaustão mental principalmente. E eu não conseguia forças para cortar a grama. Até mandei mensagem para 2 amigos meus. E disse assim, eu preciso cortar... Gente, eu cheguei nesse estado, eu preciso cortar grama e eu não tenho força para cortar grama e socorro. E até uma das minhas amigas, que é a Sam, professora de inglês, que eu sempre tô indicando ela aqui, já vou deixar a roubinha dela aqui, professora de inglês super top. Até eu lembro que ela disse assim, que não era pra mim cortar. Tipo, deixa, esquece, tipo... Né, aquela pessoa assim, descentraliza, volta pro planeta Terra, né? Aí até ela me ajudou a tirar um pouco porque eu tava me culpando, assim, gente, como é que eu vou virar o ano sem cortar uma grama? Olha o tamanhão que tá, enfim. Virou o ano, não cortei grama. Depois que quando eu fui tentar cortar início de 2026, a máquina de cortar grama tava com problema. Eu tive que comprar uma peça nova, enfim. Mas enfim. Entrou janeiro, a casa foi entregue, a reforma foi entregue. E aí vem o tema, o título do vídeo. Eu, naquela preocupação, né? Eu tenho que... Porque daí as aulas particulares eu parei de dar. Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso dar aulas particulares, que é o meu sustento. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso. Aí eu tinha planejado de voltar com as aulas particulares dia 20 de janeiro. E assim, não, eu vou arrumar minhas roupas, eu vou arrumar tudo no lugar, dia 20 de janeiro eu volto a anunciar aulas particulares e volto a trabalhar com isso. Só que eu percebi que eu não ia conseguir. Bom, hoje em abril ainda tenho caixas no meu quarto que eu ainda não consegui lugar com coisas para guardar. Eu não consegui ainda organizar 100% das coisas. Eu digo que 90% das coisas estão arrumadas, mas ainda tem uns 10% que eu ainda preciso arrumar e estamos em abril. Mas enfim, uma atitude no meio desse caos que eu tomei, uma atitude, acredito que bastante inteligente, foi de respeitar o meu tempo. Eu vi que a minha cabeça estava num estado que eu não estava dormindo mais direito, eu não conseguia raciocinar direito. Então eu pensei, eu vou me dar janeiro todo para descansar. Só que eu tive a primeira noite que eu comecei a dormir um pouquinho melhor, final de janeiro. Final de janeiro eu comecei a dormir um pouquinho melhor. E aí eu tive uma intuição, algo muito forte dentro de mim que disse o seguinte: volta com as aulas particulares só em março. E eu bato boca quando eu sinto, assim, tipo, uma vozinha dentro da minha cabeça, eu bato boca com ela, né? Tipo, eu argumento, contra-argumento. E eu fiquei pensando assim, como assim voltar com as aulas particulares só em março? Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso, todo mundo precisa de dinheiro. Como é que eu vou deixar só lá por março? Volta a dar aula particular em março. Então, tá, né? Eu aprendi com o passar dos anos a respeitar essa vozinha aí, que às vezes eu escuto, tá? Gente, eu não sou pirada, tá? É intuição, sabe? Intuição.
Aí eu reservei janeiro e fevereiro para descansar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ao mesmo tempo, eu lidei muito com pensamentos assim, Fernanda, 2 meses do ano tu vai perder de trabalho, de ser produtiva, de ganhar dinheiro, para. Ao mesmo tempo que eu tinha esse tipo de pensamento, eu ficava pensando, eu preciso me fortalecer, eu preciso descansar, eu preciso ficar forte para poder trabalhar bem os outros 10 meses do ano. Não adianta eu forçar um trabalho agora se o meu corpo não está recuperado, se a minha mente não está recuperada. Então eu trabalho bem 10 meses do ano e nesses 2 eu vou me permitir descansar. Eu descansei, mas claro, né, gente? Assim, eu arrumando as coisas com calma, no guarda-roupa, arruma aqui, não, essa caixa vai aqui, isso aqui a gente vai mudar de lugar, até porque o tamanho dos quartos modificou, o tamanho da sala modificou, então a gente teve que fazer vários ajustes. Aí teve pintura da casa pro lado de fora, ainda está tendo alguns ajustes na casa ainda pro lado de fora, mas são pouquinhas coisas agora, bem pontuais, serviços pontuais. Mas eu li bastante, comecei a ler, quer dizer, não li tão bastante, mas eu comecei a ler de volta, assisti muita série, enfim. Supermercado, tarefas do dia a dia, farmácia, paga conta e vem aqui, vai. Tudo isso teve. Mas não teve aquela... inclusive eu dei aulas, sim, essa instituição que eu trabalhei como professora temporária me chamou para terminar com a turma, né, que essa turma que eu estava dando aula ia se formar em março. Então, eles me chamaram para ficar o restinho desse tempo com essa turma. Então, sim, eu ministrei aulas em janeiro, fevereiro e iniciozinho de março. Mas daí, eu pensei, é só essa turma. Eu não vou pegar mais nenhum outro. E foi bom. Então, eu consegui trabalhar, apesar de eu estar fora do script. Mas assim, tá, só vou ficar com essa turma, não vou pegar aula particular. Aula particular só em março. E foi muito bom. E, gente, às vezes, a gente quer dar conta de tudo, a gente se cobra, e eu sou uma pessoa que me cobro demais. Mas eu decidi escutar essa intuição e eu vi, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente mesmo é respeitar o nosso tempo. É claro que eu sei que tem gente do outro lado assim, mas como que a gente vai respeitar? Tipo, como é que eu vou respeitar meu tempo? Porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro, eu não pago a luz da casa, eu não ponho o que comer na mesa. Eu sei que existem situações muito específicas, mas assim, quando tu tiver numa estafa mental, quando tu vê que o teu corpo não tá legal, é claro que tem certas obrigações que a gente não pode fugir. E eu também não tenho uma vida assim de dondoca não, gente, não tenho. Mas assim, eu aprendi a dizer, tudo que tu puder deixar de fazer, deixa. Tu trabalha amanhã e tarde, tu chega em casa, ainda limpa a casa, tira o lixo, faz isso e tal. Se tu chega nessa situação, provavelmente tu não vai conseguir deixar de trabalhar. Tu não pode sair do teu emprego. Mas então por que tu não pede ajuda para as pessoas que moram contigo? E olha, eu tô num cansaço, eu tô numa estafa mental, eu quero tirar esse mês para tentar descansar sempre quando eu chegar do serviço. Será que vocês podem me ajudar com as coisas da casa que eu costumo fazer? Aí, fulano, será que tu pode tirar o lixo que eu costumava tirar? Pode fazer isso para mim, por favor? Ou para uma amiga, um amigo, que tu sabe, que vai no supermercado, sei lá, uma amiga tua, tô indo no supermercado no final de semana, aí de repente tu diz assim, será que se tu achar tal produto, tu pode pegar pra mim, por favor? Explicar a tua estafa, né, teu cansaço. Eu tenho certeza que as pessoas ao teu redor, que te amam de verdade, vão te ajudar. Nem que depois tu assuma todas essas funções de novo, não tem problema. Mas tenta tirar um tempo pra ti. E algumas coisas que tu costuma fazer, pede ajuda para alguém. Explica com carinho, explica com jeito, sem grito, explica como que tu tá te sentindo, explica a necessidade que tu tá tendo de, por um tempo, por um mês, tu não varrer a casa. Por um mês, tu não tirar lixo. Fernanda, mas o que isso vai modificar? Modifica, gente. São pequenas coisas que, às vezes, assim, tu deixando de fazer, sim, são pequenos tempos que, aumentando, tu descansa, faz bem para ti. Então, se tu não consegue trabalhar, chega do serviço e pede ajuda para quem mora contigo, para fazer outras coisas.
Mas por um tempo tu vai chegar do serviço, tu vai tendo essa ajuda, tu vai conseguir descansar. E como que tu vai descansar? Isso é muito particular. De repente, algumas pessoas vão conseguir descansar a cabeça lendo um livro, vendo filme. Só tenta não ficar no Instagram muito tempo, porque eu tive essa parte aí e só cansa a cabeça e deixa os neurônios mais loucos ainda. Entra nas redes sociais um pouquinho, sai. Se tu gosta de mexer com planta, vai mexer com planta. Se tu tem um bichinho de estimação em casa, vai brincar com o bichinho, vai dar um abraço no bichinho. Ou conversa com pessoas amigas. Tenta encontrar a tua forma de descansar tua mente, ou até mesmo o teu corpo, cansaço físico. Mas respeite o teu tempo. Respeite os teus limites. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente sabe que muitas pessoas não trabalhando não tem dinheiro, não tem comida na mesa, enfim, é uma bola de neve. Mas tem uma coisa, o nosso corpo dá sinais. Tudo dá sinal. Osso dá sinal, músculo dá sinal, a cabeça dá sinal. Nosso corpo dá sinais. Se a gente não respeita e não ouve esses sinais, a conta pode ficar muito alta lá pra frente. Talvez hoje, o que o corpo esteja pedindo é tu reservar 1 hora por dia para ficar sem fazer nada, olhando para uma parede, olhando para uma planta, olhando para o céu. Talvez é isso que o teu corpo esteja pedindo hoje. 1 hora, para te ficar olhando as estrelas, olhando o céu azul. Talvez no instante que tu não respeitar isso hoje, lá adiante daqui a alguns anos, a conta vai ser mais alta. E talvez tu não precise de 1 hora olhando o céu, as estrelas, o céu azul. Mas tu precise de uma internação. Tu precisa de uma cirurgia. Tu precise começar a tomar pro resto da tua vida vários medicamentos que, inclusive, tu vai ter que comprar e que vão ser caros. E eu não tô agorando, eu não tô desejando mal pra ninguém, não. Eu tô só fazendo uma reflexão. Talvez hoje, o que o teu corpo esteja precisando é um pouco de descanso, um pouco de atenção tua. Só que do instante que a gente teima, se eu não posso abrir mão de tirar o lixo da casa, eu não posso abrir mão de varrer a minha casa, eu não posso abrir mão de ir numa farmácia, eu não posso abrir mão disso. Claro, trabalho já é um pouco mais difícil abrir mão, né, gente? Enfim, questão de se sustentar. Mas, às vezes, quando a gente pisa o pé, se eu não posso deixar de abrir mão de eu ir no supermercado fazer as compras, isso pode ficar mais caro, essa conta pode ficar mais cara no futuro. E eu tenho diversas experiências que eu já estive perto, enfim, observações da vida em geral, que eu percebi isso. E eu já parei no pronto-socorro com uma crise de ansiedade há alguns anos. E ano passado, durante a reforma, como eu falei, eu quase precisei ir. Quer dizer, na verdade eu precisava, né? Só que eu fui teimosa, eu fui irresponsável de não ter ido no pronto-socorro. Porque parecia que a minha cabeça ia estourar. E, enfim. Então, uma coisa que eu aprendi foi respeitar. Eu dei aula. Eu dei aula em janeiro e fevereiro, porque, enfim, veio de eu acompanhar essa turma no finzinho do curso. Mas tudo que eu pude me permitir não fazer, eu não fiz. Eu fiquei, sim, deu 2 meses e pouquinho. Entrei em março um pouquinho também na vibe de descanso. Isso me ajudou muito. Muito mesmo, me fortaleceu. Em março, quando eu voltei com aulas particulares, digamos, a minha rotina normal, uma coisa que eu disse, eu não voltei à minha rotina que eu tinha antes da reforma. Eu voltei com uma rotina melhorada. E quando eu voltei com essa rotina melhorada, eu não estava 100% descansada. Mas eu já estava com a bateria uns 80% recarregada. E isso me fez muito bem, gente. Então a reflexão que eu deixo aqui é: respeite o teu tempo. Tanto é que eu respeitei que eu sumi daqui, né? Entrou o ano, terminou a reforma, eu não voltei com os vídeos aqui. E eu tô voltando muito devagarinho. Muito devagarinho. Talvez eu volte botando 2 vídeos por semana só lá na metade do ano. Eu não tô com pressa de voltar com 2 vídeos por semana aqui no canal. Porque eu quero fazer as coisas no meu tempo.
Eu quero fazer, eu adoro YouTube, é o meu hobby, mas eu quero fazer as coisas no meu tempo, tá? Tem uma parte 2 sobre isso que eu vou gravar numa outra oportunidade que tá anoitecendo. Eu tenho roupas pra recolher lá fora e eu preciso lá fora recolher. E já tá noite aqui. Então eu vou deixar uma parte 2 para um outro vídeo. Mas assim, então, o Instagram... Gente, no Instagram também tem uma conversinha que depois eu vou falar, mas eu tô com mais de uma conta de Instagram e tenho várias ideias de produzir conteúdos para elas, mas eu ainda não produzi. Estamos indo para maio não produzir, por quê? Eu quero fazer as coisas no meu tempo. Eu tô me respeitando. Surgiram outras coisas aí no meio do caminho que eu vou falar no próximo vídeo de Papo Neurônio. Então, eu tô dando atenção para isso. E eu vou voltar sim a produzir conteúdo no Instagram. Eu vou voltar com muito mais vídeos por aqui, conforme puder. Hoje eu tive uma oportunidade de gravar vídeo. Peguei aqui e gravei. Quando que eu vou editar, eu ainda não sei. Mas eu quero botar esse vídeo, em maio de 2026 no ar. E a melhor decisão que eu tomei, respeitar os meus limites, respeitar o meu tempo. Tô 100%? Não tô. Mas, gente, nossa, eu tô muito melhor. E ter tirado esse tempo pra mim, apesar de ter dado aula, enfim, como eu já tenho dito, mas tudo que eu pude não fazer, eu não fiz, foi a melhor decisão que eu tomei. E pequei durante a reforma de não ter procurado ajuda médica. Isso eu digo, eu errei. Mas foi, aprendi. Na próxima situação, assim, bem caótica, que a vida, né, gente? É a vida. Que eu tiver que passar e eu ver que a minha cabeça tá colapsando, eu vou procurar ajuda médica, sim. Então, mas eu respeitei meu tempo. Tô demorando para aparecer por aqui. Muitos vídeos que estão indo ao ar por agora são vídeos já que eu gravei já faz um tempinho. E eu tô respeitando o meu tempo. Porque eu não quero pagar uma conta alta lá na frente. Se o meu corpo hoje tá pedindo cansaço e eu fazer as coisas dentro de casa devagar, eu vou fazer isso. Claro que tem coisas que a gente prioriza, né? Tipo, a comida, né? O trabalho, a gente prioriza. Mas, arrumação. Eu tô com algumas caixas aqui que eu preciso encapar, gente. Porque eu não tenho armário para colocar algumas coisas, então eu organizei em caixas temáticas. Só que eu quero encapar elas, deixar tudo bonitinho. Depois eu vou gravar um vídeo, quando tiver tudo 100%, eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês. Eu não encapei essas caixas. E não tô com pressa de encapar. Eu vou encapar. Mas no meu tempo. Porque não é uma prioridade. As caixas podem esperar. Eu ir no supermercado comprar comida de amanhã é prioridade. Encapar as caixas não é. Entende? Então, eu acho que 2026 eu ainda vou ter, assim, um ajuste. Um ajuste que talvez seja um ajuste até temporário. Enfim, porque minha cabeça tá cheia de ideias. E vamos ver, de repente, o que vai acontecer ano que vem. Talvez eu tenha que botar uma nova rotina aí. Mas esse ano vai ser um ano de transição. E eu estou trazendo muitas coisas para minha vida. Uma das coisas que eu trouxe foi skincare diária, manhã e noite. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu demorei. Desde os meus 30 anos pra cá, eu assim, vou começar a cuidar da minha pele. Passava creme 2 dias, ficava um mês sem passar, aí voltava a passar. Sabe aquela montanha russa? Desde janeiro desse ano, eu sei, agora é séria a coisa. Todas as manhãs tem a minha skincare, tem o meu passo a passo, de noite eu vou fazer. De janeiro pra cá, eu acho que eu não fiz umas 3 noites só. E de manhã, eu acho que teve umas 2 manhãs que eu não fiz. Mas o resto, assim, ó, eu tô numa disciplina. E é uma coisa que pode ser fútil pra muitas pessoas, mas tá me fazendo um bem gigantesco. Cuidar da minha pele, cuidar de mim. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Então, foi algo que eu me coloquei nesse tempo de me dar um tempo. Eu trouxe esse skincare para minha vida numa forma de me cuidar um pouquinho, esquecer as caixas, esquecer a bagunça, esquecer as coisas que estão fora do lugar, mas trazer algo para mim, para me cuidar. Um mimo meu, um aconchego meu, um cuidado meu.
Isso me fez muito bem. Então, gente, respeitem o tempo de vocês.